Recording in progress. Ok. Gravando. Beleza, galera, sejam muito bem-vindos. Alguns me conhecem, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros me conhecem pessoalmente, outros não me conhecem. Então, só uma breve apresentação. Durante as 3 dias aqui que nós vamos passar juntos, eu vou contar bastante da minha história, da minha vida. Mas rapidamente, meu nome é Anderson Couto. Hoje eu estou aqui na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. 4.1, né? Já fiz esse ano aí, cara, uma rodagem aí no esporte, no Ministério de Esportes. E Deus tem colocado uma missão no meu coração que é treinar treinadores. É um propósito, é uma missão, é a minha vida hoje. Eu que fui alcançado pelo esporte, através do esporte. E hoje a minha missão tem sido, de alguma forma, poder abençoar você, treinador, poder contribuir com a missão de Deus na sua vida. Então, para isso que nós estamos nesse evento aqui, que é o nosso primeiro treinamento intensivo. Nós já tivemos alguns encontros de treinadores esse ano, mas nosso treinamento intensivo aqui de 3 dias é o primeiro de 2022 e já estamos em oração, sonhando aí esse ano ainda, quem sabe, um encontro presencial só com treinadores, um congresso aí de 3 dias só com treinadores, sabe, no sul, no sudeste, nordeste. Vamos ver o que Deus tem para frente aí pra gente. Então nós não vamos ter um momento aqui, não tem como a gente abrir para todo mundo se conhecer, mas eu já tenho feito a ficha de cadastro de cada um aqui pessoalmente, tenho conhecido, vou conversar com vocês pessoalmente, assim como tenho feito, porque isso aqui não é simplesmente um curso igual você assistiu durante a pandemia, é um workshop que no final vai vender um treinamento, não. Isso aqui é o início de um relacionamento. Quero deixar isso bem claro aqui. Isso é o início de uma conexão. Isso é o início de nós, numa rede que estamos fortalecendo uma comunidade que nós chamamos de treinadores com propósito. Essa é a nossa ideia. Esse é o nosso objetivo aqui. Ter uma rede, uma comunidade de treinadores no Brasil e no mundo que vai te fortalecer, vai te abençoar e vai te ajudar naquilo que Deus tem para a sua vida, através da sua missão e profissão, tá bom? E, para começar, eu quero fazer uma breve introdução aqui, você que não conhece ainda, para alguns já conhecem bastante o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito. Vou abrir aqui. Essa é uma frase aqui do Billy Graham, pastor Billy Graham, que hoje está no colo de Deus, vamos dizer assim, está no paraíso aí com o papai, e ele diz o seguinte: um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante toda a sua vida. Essa é uma frase que nos motiva como ministério, essa é uma frase que nos motiva individualmente, essa é uma frase que nos motiva como treinador. Então eu preciso que você esteja focado nela, focado no impacto que a sua vida tem na vida de uma outra pessoa. E se você ainda não entendeu isso, tá aqui o dia, tá aqui a hora. Dentro desse workshop você vai entender muito, mas muito mesmo sobre o poder do impacto da sua vida. Então, obrigado pela sua presença, você acreditar no convite ali, alguém te encaminhar, ou você recebeu de um grupo do WhatsApp, você viu no Instagram. Obrigado pela confiança. Abra o seu coração, se prepare para ser ministrado, se prepare para ser ensinado. Não é isso que a gente fala dos nossos atletas, alunos, né? Galera, se prepara. Aí a galera vai lá, coloca o kimono, amarra direitinho, deixa tudo alinhado. A galera coloca o tênis para correr, a galera se prepara, coloca a luva para fazer atividade física. Seja o que for, a gente preza para os nossos alunos para que eles possam ser disciplinados, estarem no horário e também estarem preparados para o treino, não é verdade? Então, essa aqui é uma hora do treino para a sua vida. Bom, então vamos lá, treinador. Continuando aí.
Sobre a FCA, alguns aqui também não conhecem, é um ministério internacional, já tem 62 anos, Fellowship of Christian Athletes, ou seja, a fraternidade, a comunhão de atletas cristãos. É uma missão internacional que começou nos Estados Unidos e pouco mais de 5 anos eles começaram a desenvolver o trabalho em outros países. Hoje já são quase 100 países que eles desenvolvem o ministério. E eu hoje estou servindo essa missão, tenho um privilégio, juntamente com alguns irmãos aí do Sul, tem o Paulo, tem o Davi, tem a galera que faz parte do staff, tem o Beto, tem o Marcinho, tem toda uma equipe no Sul. Eu estou iniciando esse projeto aqui desde o início de 2020, aqui no estado do Rio de Janeiro, na região Sudeste, e o nosso objetivo aí é proclamar e fortalecer a nossa equipe aqui na região Sudeste. Então, tem a nossa missão, a nossa visão, nossos valores, nossa estratégia. Eu só quero me prender aqui à nossa missão para conduzir cada treinador. Você. Então, dentro da missão da FCA, Deus tem me dado uma missão específica, que é trabalhar com treinadores. Então, eu acredito muito na minha história. Para quem assistiu o webinar da quinta-feira, se você não assistiu, eu vou postar, mandar para você a gravação sobre a diferença de missão e profissão. A gente fala muito isso, que chega um momento que nós precisamos entender que a nossa experiência, Deus nos leva a viver a nossa missão através da nossa profissão. Então, não sei se você já entendeu isso. Eu vou precisar dar uma pincelada, lembrar um pouquinho do que nós assistimos na última aula, nessa aula de hoje. Mas essa é sobre a FCA. Então, quem for entrando aí, vai colocando o seu microfone no mudo, manter aqui tudo certinho, a gravação fica bem legal para quem for assistir depois. A FCA, a nossa missão tem nossos pilares aí, que são nossos valores. Aqui eu gosto de fazer uma ponte com os valores que você precisa ter no seu tatame, na sua academia, no seu clube, no seu box, no seu personal. Cara, você precisa ter os seus valores como treinador. Você precisa deixar bem claro quais são os seus valores. Esses são os nossos valores: integridade, serviço, trabalho em equipe e excelência. Tá bom? Então já deixo uma deixa para você. Pense nisso. Quais são os meus valores? Quais são os valores do tatame aqui quando a galera entra aqui? Quais são os valores do campo, da quadra, dos alunos na escola? Que valores eu quero que eles vejam, que eles multipliquem estando treinando comigo? Vamos lá. E dentro dessa visão que Deus me deu com treinadores, nós começamos um projeto o ano passado, tem um ano agora em abril, fez a Academia dos Treinadores. A Academia do Treinador, ela tem uma visão específica, ser uma referência na capacitação de treinadores, reconhecida como uma comunidade que gera transformação através do esporte. E nós temos uma missão: educar, equipar e inspirar treinadores para uma carreira de sucesso e uma vida de legado. Não é só simplesmente a sua missão, mas você fazer bem feito, que você tem a sua profissão. Você tem que ser sucesso. A gente vai falar na última aula, na quinta-feira, um pouquinho sobre definição de sucesso. Tudo bem? Então, essa Academia dos Treinadores, a gente já tem no Instagram. Essa semana a gente lança um podcast. No mês que vem está programado sair o site com todos. Cada mês a gente vai fazer um pequeno lançamento para ir agregando. Então, esse curso aqui, esse workshop, faz parte da minha missão de vida. Talvez aqui, desde 2000 pode colocar aí 2004. Então, 2004 aí já são 16, 18 anos de vida. Então, o que eu vou estar entregando para você aqui nesses próximos 3 dias são 18 anos de experiências, 18 anos de conhecimento, de momentos, de aulas que eu recebi, de cursos que eu investi, que eu paguei. Então vai ser muita informação nesses próximos 3 dias. Mas essa é a minha missão. Eu tenho um prazer. Então eu quero entregar tudo que eu sei e ao mesmo tempo confiar de que o Espírito Santo de Deus vai instruir você naquilo que você precisa, na sua realidade hoje, tá bom? Então que Deus nos abençoe muito. Vamos lá. Esse é o nosso tema. Esse é o nosso tema principal. Só um pouquinho, tem pessoas aqui com problemas de acesso. Vou tentar só mandar uma mensagem. Foi. Proclamação discipulada através do esporte.
Não é um tema muito, como posso dizer, de treinamento para treinadores. Vou dizer que eu participo desse treinamento dizendo que eu nunca fiz um treinamento específico para treinadores envolvendo proclamação discipulada através do esporte. Então, e eu mesmo me perguntei quando estava preparando esse material, quando Deus colocou esse tema no meu coração, no coração da equipe, do time, qual a nota que eu dou para a minha missão sendo exercida na minha profissão? Os alunos que eu tenho como personal, os alunos que eu tenho, hoje eu tenho trabalhado como especialista em treinamento de corrida, personal training, de fitness, total fit. Qual nota você daria para o exercimento ou exercer da sua missão? Você como um missionário na sua profissão, que nota você daria para você hoje? Se eu te perguntar, você tem sido um missionário na sua profissão? Que nota você daria para esse missionário, você? Reflete aí, pensa aí uma resposta para você, porque nós vamos entrar nesse assunto sobre viver, a importância de viver a missão na profissão. E você se autoavaliando, talvez você chegue no momento onde eu passei na minha vida, que é um momento de total ignorância, onde eu separava a minha profissão e no final de semana eu ia para a igreja fazer algumas coisas, porque aquela era a minha missão. Aí durante a semana eu dava aula a semana inteira, até sábado de manhã, e quando chegava no final de semana, eu tenho que fazer algumas coisas na igreja. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Até que Deus foi me mostrando, até que Deus foi me ensinando, até que a vida, algumas pancadas literalmente, algumas cabeçadas, foram me mostrando de que, peraí, a minha missão é de segunda a segunda. Eu não tenho uma roupa de professor de educação física e outra roupa de missionário. Eu preciso entender que a minha missão está no tatame. Mas peraí, o tatame é um lugar que... Não sei qual é o seu contexto, mas eu já frequentei contexto, aquele lugar bem cheiroso, daquele jeito, abraçando, ou você jogando bola onde um quebra o outro, onde um está devolvendo a falta, onde tem roubo, onde tem corrupção. Dentro disso daqui eu vou viver minha missão. Dentro da academia, onde tem o excesso, o culto ao corpo, a sensualidade, os desejos da carne, vamos dizer assim, eu quero ficar forte por causa disso, e mulheres, isso, quero emagrecer por causa disso. É nesse meio? Não, deixa eu fazer minha missão, fazendo outra coisa na igreja, trabalhando na recepção, vou para o ministério de louvor, vou ser um professor da classe de classe bíblica, alguma coisa assim. Aí chega um momento crucial para a minha vida e para a sua vida, essa sua resposta aí. A sua missão precisa direcionar a sua profissão, assim como a sua profissão precisa ser embasada pela sua missão. Não pode ser coisas separadas, a gente não pode entender que são coisas separadas. O que Deus fez por nós, está fazendo, é para nós vivermos a nossa missão através da nossa profissão. E como nós vamos falar isso nos próximos 3 dias? Conteúdo programático. O que nós vamos assistir? Aprender. Na primeira aula, é o poder da consciência. Hoje vamos trabalhar a consciência. Hoje você vai ser ministrado no seu conhecimento, no seu íntimo, no seu coração, na sua revelação com Deus, na sua intimidade com Deus e na sua você mesmo. É você se olhando no espelho. Então hoje é o poder da consciência. Amanhã a gente... Uma aula muito, mas muito intensa, a necessidade do preparo, onde eu vou contar desde os 20 anos, eu já listei aqui, foram 18 diferentes maneiras de se fazer proclamação discipulada através do esporte. Eu acredito que até amanhã eu vou conseguir listar mais. Mas tem uma aula muito completa, com materiais, com recursos, com sites, com livros. Eu vou dar para vocês o que você precisa de ferramenta, vou dar para vocês e amanhã vai ser o dia de conhecer muitas dessas ferramentas e treinamentos, certo? E no terceiro dia, o impacto de uma vida intencional. Aí a gente olha para frente, aí a gente tem treinamentos, aí a gente tem novos cursos, aí a gente tem a avaliação pessoal, avaliação de equipe. Nesse último dia nós vamos estar falando sobre formando uma equipe discipuladora. Vai ser muito importante para você entender que você... Uma frase que eu ouvi essa semana, Deus abençoa o indivíduo,
mas Deus não age no individualismo. Deus abençoa o indivíduo, mas ele não age no individualismo. É necessário, nessa missão de proclamar o evangelho, de fazer discípulos, você entender. Deus te abençoa como indivíduo, mas Deus te chamou, treinador, para trabalhar em equipe. Bom, talvez você está ensinando isso para os seus atletas, mas a ficha não caiu para você ainda. Deus te chama para trabalhar em equipe ele trabalha no seu coração. Vamos lá, para hoje, o que nós temos aí? Esses 3 tópicos. Poder da consciência, deixa eu deixar meu relógio aqui bem. O poder da consciência, a missão ou a grandeza da profissão missão. Deixa eu só corrigir isso aqui porque isso me atrapalha, me dá uma... Isso. Como diz minha esposa, você tem um toque. Share. Ok, compartilhar. Vamos lá. Para hoje, então, a grandeza da sua profissão, a gente já começa falando aqui. Segundo, a responsabilidade da sua missão, vai aparecer daqui a pouco. E o seu impacto de dentro para fora. Esses são os 3 tópicos para hoje. 15 minutos de introdução, foi o que eu precisava para cá. Então agora a gente entra 1h15 de conteúdo. Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. O poder da sua consciência. É preciso você, tanto eu quanto você, nós precisamos passar por uma fase de, no inglês seria o game change, né? Ou o breakthrough, aquele momento onde a sua mente, se tem uma barreira, onde você separava missão e profissão, que esse momento Deus te dê a plena consciência de que a sua missão pode, deve e Deus conta com você. Exercer a sua missão através da sua profissão. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho o que é a profissão. Não vou repetir a aula de quinta-feira, não tem como, não posso. Você precisa assistir-la depois, mas eu preciso anotar algumas coisas sobre a profissão. Primeiro, a profissão ela é proveniente de um conhecimento que Deus te deu. Deus permitiu que você conhecesse algumas coisas. Deus permitiu que você vivenciasse algumas coisas. Antes do vivenciar, vamos focar só no conhecer. Esse conhecer, a sua profissão, não é simplesmente uma ocupação, mas ela veio de um diploma que você recebeu. Muitos aqui escreveram lá no questionário, né, no formulário de inscrição, são profissionais de educação física. E sendo profissional, muitos trabalham em projetos sociais, muitos trabalham em ministérios, muitos trabalham em academia. Tem alguns que são empreendedores ou microempreendedores. É um conhecimento através de um diploma, através de uma faculdade que Deus permitiu que você fizesse. Então eu quero que você entenda que isso não é por acaso, não é qualquer coisa. Eu não sei, eu já fiz um cálculo, na época foram mais ou menos em torno de R$90 mil o meu investimento de 5 anos no bacharel em educação física. Eu já cheguei a fazer o cálculo. Porque eu cheguei nesse cálculo porque chegou um momento onde eu estava negociando a minha hora-aula. E negociando, não valorizando a minha hora-aula. Até que minha esposa fez, você já parou para pensar o quanto que você gastou, o quanto que você investiu para ter esse conhecimento, esse diploma, para você ter o seu CREF, para você ter isso que você tem, então valorize isso. E segundo, Deus permitiu que você tivesse esse conhecimento. Agora, Deus permitiu também que você vivesse ou passasse por algumas experiências. Seja você hoje como um ex-atleta, né? O que Deus permitiu você viver, seja o que você aprendeu na sua carreira como um atleta amador, ou você que entrou no esporte depois, até as experiências que Deus permitiu. As experiências, eu incluo aqui os títulos, né, vamos dizer assim, as conquistas, a faixa que você veste, quantas medalhas, quantos troféus você já conquistou. Isso ou essas coisas são experiências, são vitórias que Deus permitiu que você tivesse. Isso fortalece a sua profissão, mas também isso fortalece a sua missão. Eu falei que na quinta-feira, o fato de você não ser um atleta, eu sonhava em ser um atleta profissional. O fato de você não ser um atleta profissional não te isenta de buscar a excelência na sua profissão.
O fato de você não ser um atleta profissional, você não atingiu, sabe? Eu não sou o top de CrossFit, eu não sou o cara mais rápido, eu não consigo fazer 10 quilômetros em 30 minutos. Não dá pra mim, cara. O máximo que eu consegui foi 41 e pouquinho e morrer. Não dá pra mim. Não adianta, poxa Deus, eu queria tanto te glorificar com a minha vida, sendo o primeiro lá no pódio. Eu queria tanto, sabe, eu queria tanto, cara, não dá pra mim. Mas eu preciso entender a vontade de Deus para minha vida para que eu não seja ingrato com as minhas experiências. Talvez você foi um joelho machucado, foi uma lombar, foi uma lesão, foi falta de recurso, falta de alguém que te motivou, te faltou motivação. Eu, por muitos anos, colocava a culpa no meu pai. Eu cresci, tenho uma irmã gêmea comigo, pai e mamãe. Meu pai me ensinando a ser jogador de futebol, ele jogador de futebol amador. 8 anos, começa umas brigas, discussão. Minha mãe quase matando meu pai e vice-versa. Meu pai, aos 10 anos, sai de casa. Eu passo por um divórcio, enfrento o herói da minha vida saindo da minha casa. E quando ele saiu sem olhar para trás. Nunca ajudou em nada, nunca deu nada. Frustração, fui para Belo Horizonte tentar jogar futebol. Lá passou por um momento de abusos, momento de dificuldades, voltei com uma mão na frente e outra atrás. Meu sonho destruído, meu sonho detonado. Em quem eu colocava a culpa? Por depois ter começado a beber, ser um alcoólatra aos 18 anos, começar a usar cocaína, usar maconha, começar a ser alguém sem sonhos perdidos. Em quem eu colocava a culpa? No meu pai. Até que anos depois, vou falar isso na quinta-feira, teve a administração do perdão de Deus na minha vida com relação à paternidade. Agora, as experiências que Deus te deu, se você não alcançou aquilo que você gostaria, não culpe ninguém, mas olhe e fala, Deus, essas experiências que o Senhor me permitiu, o que o Senhor quer que eu ganhe, viva com elas? Sabe quem é o Dwayne Johnson? O ator, né, de Hollywood, hoje o ator mais bem pago, talvez o mais, não vou dizer que é o milionário de Hollywood, mas é o mais bem pago hoje, The Rock, né, alguns conhecem, e ele tem uma frase na história dele, que diz, na biografia dele, que ele diz o seguinte, às vezes, a melhor coisa que acontece em nossas vidas é não acontecer aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Às vezes, a melhor coisa que acontece na vida é não acontecer aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Mas só que a gente só entende depois. Sabe? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem coisas que acontecem na vida que frustram os nossos sonhos, nossos planos, nós só entendemos depois. Você tem experiências? Dá graças a Deus e fala, Deus, tá aqui as minhas experiências nas tuas mãos. O que o Senhor... Eu não consigo tirar. Chegando um áudio para mim muito alto aqui. O que você, Deus, espera de mim em meio a tanta... Em meio a esse momento, em meio às experiências... E aí, me ajuda aí, Marcinho, achar aí. Fechou. Ótimo. O que Deus espera de mim nas minhas experiências? O que Deus espera de você? E eu só consigo funilar, terminar dizendo que o conhecimento que Deus te deu, talvez o conhecimento através do esporte, por causa do esporte, as experiências, só pode funilar agora num propósito. Deus tem um propósito para a sua profissão, para aquilo que você está fazendo. Eu não sei como que você entrou na sua profissão, como que você chegou a ser um treinador, como que você chegou agora a estar influenciando pessoas. Talvez você nunca imaginava isso, não é verdade? Talvez, eu não sei se todos aqui têm essa consciência. Desde novinho, nossa, eu já imaginava que eu ia ensinar, que eu ia influenciar pessoas, que eu ia ser um professor. Você talvez só foi caminhando, mudando de faixa, você só foi conquistando algumas coisas no esporte e de repente, cara, tem pessoas à sua volta que você está ensinando. Deus tem um propósito nisso. E tem um propósito
tem um propósito que eu digo, né? Na aula de quinta-feira eu falei, tem um propósito universal para aqueles que creem em Jesus, entendem a missão, mas Deus tem também um propósito específico para você. Eu não vou alcançar, também não faz parte do meu mundo ser-me-eis testemunhas, né, em Judéia, Samaria, os confins da terra. Você tem um público que talvez eu nunca vou chegar até eles. Então esse é o seu mundo. Essa é, ou como eu posso dizer, as pessoas que Deus espera que você influencie. Tem outra frase que acho que rege também um pouco o meu chamado, a minha vida, é que Deus não vai me cobrar tudo aquilo que tem que ser feito, mas Ele vai me cobrar aquilo que Ele me deu para fazer. Deus não vai me cobrar tudo aquilo que tem que ser feito, mas sim aquilo que Ele me deu para fazer. Deus vai te cobrar aquilo que Ele te deu para fazer. E tem uma frase que eu falei na aula quinta-feira: Deus não exige de nós o quê? Resultados, mas sim obediência. O que Deus está pedindo de você? Como que Deus está direcionando a sua profissão hoje? Você começou uma empresa, começou um box, começou uma academia, você começou num clube novo, você está dando aula numa escola, você é um profissional autônomo, tem o seu clube, tem a sua equipe de corrida, a sua assessoria, como eu tive por muitos anos. Deus tem um propósito nisso aí. E eu precisei entender bastante sobre isso. Falando um pouquinho sobre propósito, gostaria que você prestasse atenção na influência desses caras, no olhar das crianças para eles. A reação de cada uma dessas crianças quando encontra com o ídolo deles, quando encontra com
Talvez você olha assim, né? Quero falar duas coisinhas aqui. Anderson, eu não sou um treinador, eu não sou um jogador profissional, não cheguei nesse nível, eu não tenho como ter um impacto que esses caras têm na vida de umas crianças. Eu vou dizer que esses caras até têm impacto na minha vida, né? Eu já tive a oportunidade, ter a minha época, né, de jogar videogame e de repente estar num estádio de futebol assistindo um jogo de Copa do Mundo, onde estava lá Messi, estava Piquet, estava Cristiano Ronaldo, era Espanha contra Portugal, um jogo de Copa do Mundo e eu lembro como se fosse hoje. Os primeiros 45 minutos eu não prestei atenção no futebol, eu só olhava para os caras e falava: nossa, tava jogando ele no videogame com aquele cara ali esses dias e agora tá na minha frente. Ou seja, encanta até quem é grande, encanta até a gente aqui que já está com uma certa idade, imagina umas crianças. E eu quero falar um pouquinho sobre esse poder dessa influência que esses caras têm, mas ao mesmo tempo eu quero que você entenda que você também tem esse poder, você também tem essa influência na vida de pessoas, na vida dos seus alunos, na vida das crianças, na vida dos seus atletas. Você também tem esse poder. Não chega nesse nível de manifestação, de ídolo, de adoração, lógico. Sabe por quê? Porque elas veem você todo dia, talvez. Mas de alguma forma ou outra você tem uma influência na vida dessa pessoa. Entenda, seja consciente que a sua profissão está gerando transformação na vida de outras pessoas, de forma indireta ou de forma direta. Agora, eu lembrei ali, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu ministrei, dei uma aula usando esse vídeo de uma outra perspectiva. Eu não era pai ainda. Hoje eu sou pai, tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses, e vendo uma criança ali vindo correndo pro braço do jogador, eu falei: gente, o meu filho faz isso comigo. Quando eu chego em casa, quando eu saio, faço alguma coisa e volto, quando ele acorda, ele dá esse abraço de pai. Como isso é gostoso, você que é pai, você sabe disso. E aqui eu faço um parênteses aqui de paternidade, não tem como não falar sobre isso aqui. Você pai, precisa ser o maior ídolo do seu filho. O seu filho tem que olhar para você e falar assim: cara, meu pai é tudo para mim. O que você está fazendo para ser esse espelho, esse exemplo e esse herói para o seu filho? Sabe, isso é muito importante, porque aqueles que são herói para você, você terá uma influência para também serem herói para os seus filhos. Se o seu herói for fulano A, jogador B, se você idolatra essas pessoas, cara, o seu filho também vai ser. Mas se você tem um herói, o Senhor e Salvador, que transformou a sua vida, cara, seu filho vai ver isso em você. E aí você deixa um legado de transformação, um legado espiritual na vida dele, que isso não tem preço, ok? Vamos lá. 35 minutos da nossa aula, passou aí já. A gente tem um momento de uma frase aí de impacto aí para você entender a sua profissão. A sua profissão é o palco o qual Deus colocou para que você traga glórias a Ele. Falei sobre isso na aula quinta-feira, eu precisava embasar isso daqui, baseado nesses dois textos aí, ó. Você é uma criação de Deus, formado por Deus, para viver nas boas obras que Ele preparou para você todos os dias. Todos os dias você acorda, tem obras maravilhosas preparadas, o treinamento ou as pessoas que você vai encontrar, Deus preparou. Eu tenho em uma aula do curso, o Treinador 3D, eu vou falar mais sobre ele, tem uma aula que eu falo sobre que para você o poder da palavra do Logos e do Kairos. O Logos e o Kairos, ou seja, aquilo que é simplesmente para você uma criança, um aluno que você encontra, mais um aluno que você encontra durante o dia, para você é mais um. Mas para ele, você é o professor, você é o treinador. Isso tem um impacto tremendo. Então Deus prepara pessoas para entrar na sua vida, os alunos de personal, os alunos que você investe, os alunos que você tem no clube. Quem trabalha, muitos trabalham, eu vi aí na inscrição aqui que a maioria trabalha
esportes coletivos. Trabalhar com esportes coletivos tem um pouco disso, né? A gente acaba colocando todo mundo no mesmo saco, na mesma peneira, vamos dizer assim. Então talvez você está lidando ali com vários jogadores, vários atletas, várias crianças, brinca todo mundo igual, mas lembre-se, a sua palavra é única, o seu exemplo é único. Para você pode ser mais uma criança, mas para ele não é. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma pergunta de reflexão: você como um treinador profissional, Deus está sendo glorificado através das suas atitudes, através do seu comportamento, através daquilo que você faz? E eu comentei até na resenha, né, da aula de quinta-feira, que eu tenho um amigo aqui que está batendo a cabeça aqui numa obra onde um líder religioso de uma igreja, titulado pastor, é o mestre de obra que está fazendo o serviço, e ele, numa discussão muito grande por problemas da obra, e chamou a atenção do mestre de obra por questões morais. E ele virou e falou assim: eu não esperava isso de você. Você tem um chamado, você é um líder, você é um pastor. E ele disse: eu sou pastor lá na igreja, aqui na obra eu sou fulano. E eu já passei por experiências assim no campo de futebol, no tatame, em vários momentos. Treinador, você não tem uma roupa de crente, de servo de Deus, e outra roupa, você é um treinador, um profissional. Não existe isso. É uma coisa só, está conectado, uma coisa com a outra, sabe? E tudo aquilo que você faz glorifica a Deus. Então, antes de falar sobre a proclamação e o discipulado, hoje é a aula da consciência, onde você se conscientiza do poder que você tem através da sua profissão. Agora, quando eu falo em profissão, quero que você entenda essa ilustração. Aqui você pensa numa bússola. Lógico, a bússola aqui, eu particularmente nunca precisei utilizar, já tive alguns, o próprio relógio mesmo, alguns relógios têm uma bússola pequenininha, o próprio celular já tem um aplicativo de bússola hoje, mas foi um dos instrumentos mais fascinantes já criados, já inventados pelo homem, e foi importantíssimo na navegação, no descobrimento de novas terras, das explorações. E o que determina a direção da bússola é o que nós chamamos de ela tem uma agulha magnética dentro dela. Então, o que vai determinar a direção, o foco, o propósito da bússola é esse magnético, esse ímã que tem dentro dela. E ela sempre vai estar apontada para o norte por causa de toda a questão da posição da Terra. Ela foi projetada para isso. E se você coloca a bússola na sua frente do jeito certo de usar, esse norte vai estar apontado sempre para cima. Se você estiver em um local ou fazendo alguma coisa que prejudique, que a palavra contaminar, não está vendo outra palavra, interfira nesse magnetismo aí, nesse magnetismo da bússola, o que vai acontecer? Você vai perder a direção, você vai perder o seu foco. Se qualquer influência de uma outra coisa que tenha esse magnetismo contrário e mexa ou atrapalhe o funcionamento desse ímã, esse magneto aí da bússola, qualquer coisa externa vai atrapalhar na direção que você deseja seguir. Anderson, onde eu quero chegar com isso? Talvez você esteja perguntando. Dentro da sua profissão você estabeleceu um propósito e você precisa entender que o seu propósito é a sua bússola. E dentro desse propósito ela está apontada para cima. Podemos fazer essa metáfora que você tem que estar conectado com o Pai, conectado com Deus, para que a sua missão a sua profissão se torne realmente a sua missão na prática. A sua missão, a sua profissão é a sua missão na prática. E para que isso seja motivado, para que isso seja alegre, para que isso seja, sabe, todo dia você levantar com paixão por aquilo que você está fazendo, cara, a sua bússola tem que estar alinhada aqui.
Ah, mas Anderson, mas a bússola tem alguns, pode ter efeitos, outras coisas que vão atrapalhar na direção, na agulha magnética dela. Existem coisas que podem tirar a gente do foco, sabia? Existem coisas que podem tirar a sua profissão daquilo que você talvez começou, ou de quando você começou. E a principal coisa aí, o cuidado que a gente precisa ter, que tira a gente do foco da nossa profissão, missão, cara, não tem como. É o dinheiro, é a ganância, é você sempre querer mais e mais. Eu acredito que a nossa profissão é uma das, talvez, uma das que estão mais perto do contexto americano, onde se ganha por hora de trabalho, por hora aula. E é assim que a gente vende, né? A gente vende a nossa aula, vamos dizer assim. E a gente quer mais. O dinheiro é algo que mexe tanto com a gente que nos tira do foco. Não somente o dinheiro, mas a fama, você ser super conhecido, você ter milhões, você ter milhões de seguidores, você ter pessoas que esperam o seu atendimento, vamos dizer assim, pessoas que estão buscando, sabe? Você é o cara, o treinador. Isso mexe com a gente. E outra coisa que mexe com a gente é o cuidado que a gente precisa ter, é quando a gente passa pela apostasia. Apostasia eu vou usar uma expressão que para nós, atletas do meio do esporte, treinadores, a gente gosta muito, ou a gente usa. E a expressão é virar a casaca. Cuidado para você não virar a casaca. Cuidado para você, naquilo que você está fazendo, você deixar a sua fé. Então, o dinheiro, cuidado se isso está te subindo a cabeça. Cuidado com a fama e cuidado com a apostasia. Cuidado com tudo aquilo que a sua profissão está te dando. Sabe, existem momentos que você vai estar com atletas profissionais, existem momentos que você vai ter patrocinadores, existem momentos que você vai aparecer no jornal, na TV, existem momentos onde atletas que você treina vão ganhar. Cuidado. Cuidado quando você está lá no pódio. Cuidado com o seu coração. Cuidado com isso. Isso é muito importante. Antes, uma base, um alicerce para esse momento agora que estamos pensando sobre proclamação e discipulado. Vigia o teu coração. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora, tem não vou dizer que é um segredo, né, mas é algo, diz o pastor André Fernandes, né, é uma chave. Pega essa chave aí. Quanto maior a revelação da sua missão, maior será a motivação para exercer sua profissão. Quanto maior a revelação da sua missão, maior será a motivação para exercer sua profissão. Anderson, que revelação é essa? Quanto mais você se conecta com aquele que te criou, mais fica claro o seu propósito. Quando o seu propósito fica claro, você vai revelando, sendo revelado por Deus. E quando você entende o seu propósito, você está transformando vidas, você ganha motivação para a sua profissão. Então, vale sim, vale muito a pena. Uma frase do Jerônimo Temer, é um coach, um cara que eu considero bastante, tenho escutado nos últimos anos, vamos dizer assim. E é uma frase que eu deixo uma reflexão para vocês. Que a gente sempre fala, né? Você tem que escolher. Tem que escolher o que dá dinheiro ou escolher aquilo que te dá prazer. Se você escolher educação física, eu tenho certeza que você escolheu aquilo que te dá prazer, porque sempre falaram que educação física não dá dinheiro, não é verdade? Mas a frase do Jerônimo diz assim: você não precisa escolher entre o que dá dinheiro e o que te dá prazer, mas faça o que te dá prazer dar dinheiro. E a gente tem programado até um curso falando sobre isso, ter uma carreira de sucesso com aquilo que nós fazemos. Porque nós imaginamos que se eu estou fazendo missão não pode dar dinheiro. Então eu tenho que ter um outro meio de ganhar dinheiro,
eu tenho que receber de uma outra fonte para que eu possa fazer a minha missão. Não, cuidado com isso. Eu passei por essa mentira e por muito tempo eu fui um medíocre na minha profissão, porque meu foco estava na minha missão. Cuidado. Se você está usando a sua profissão simplesmente para ganhar dinheiro, para fazer a sua missão, você vai deixar a desejar na sua profissão. Eu fui mediano, medíocre e muitas vezes irresponsável com a minha profissão, porque eu achava que não, tem que fazer de qualquer jeito, estou só ganhando dinheiro para me ajudar com a viagem missionária, me ajudar nesse projeto, para eu isso, aquilo na igreja. Se eu entendo que a minha profissão é minha missão, eu preciso fazer com excelência. Se você tem a consciência agora de que a sua profissão é a sua missão, faça com excelência. E excelência é você buscar ser mediano. É você buscar, ser o melhor. Buscar, a sua entrega total naquilo que você está fazendo. Agora, como fazer aquilo que você está fazendo, gosta de fazer, dar dinheiro, peça sabedoria para Deus. Tem pessoas aí que durante a pandemia começaram tantas coisas novas online, usando aplicativos, usando treinamentos online, usando novas coisas, saíram da dependência da academia, da dependência do clube que fechou e de repente explodiram. E estão tendo sucesso, porque eles não aceitaram a mediocridade, talvez a oportunidade que a pandemia gerou. E talvez oportunidades passaram na sua frente nesses últimos 2 anos e você deixou passar. Eu quero dizer que se você colocar isso diante de Deus, ainda é tempo. Não use a sua profissão simplesmente como um sustento para a sua missão. A sua profissão, talvez no momento agora, você precisa fazer uma coisa, uma ocupação profissional, para que ela te dê um sustento para a sua missão. Tudo bem. Mas saiba que Deus pode e quer te ajudar, te abençoar para que você possa, sim, ganhar dinheiro, sustentar sua família e viver bem com a sua profissão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na quinta-feira. Vamos encerrar essa primeira parte aqui com 3 perguntas de reflexão para você. Se o problema não fosse dinheiro, olha que pergunta profunda. Essa pergunta é uma das perguntas que eu tirei do livro do Josué Campanian. Quem conhece aí, um grande líder na CEPAL e hoje trabalha com o Ministério de Família e treinando líderes. O livro dele, O Tempo, Agenda e o Foco. Recomendo demais esse livro. Tempo, Agenda e o Foco. Josué Campanian. E essa pergunta adaptada para a gente. Se o problema não fosse o dinheiro, você continuaria a fazer aquilo que está fazendo? Se o problema não fosse dinheiro, eu continuaria a fazer aquilo que estou fazendo? É para você sondar o seu coração e saber se o que você está fazendo talvez seja só pelo dinheiro. Você tem exercido sua profissão como uma missão? Ou você está separando ainda as coisas? Você não entendeu que aquele atleta, aquela criança que você está conversando, você tem uma missão e Deus te colocou nesse local, Deus te colocou nesse clube, Deus te colocou nessa ONG, nesse projeto, nessa favela. Deus tem um propósito lá. Terceiro, como Deus quer que você revele o amor dele através da sua profissão. E eu espero que, após esse treinamento, esses 3 dias, principalmente essa terceira pergunta aí, esteja bem clara para você. Como Deus quer que você revele o amor dele através da sua profissão. Beleza? Chegamos à metade da aula agora. Vamos fazer uma transição. Levanta um pouquinho. Você está aí, dependendo como você está, levanta os 2 braços aí, dá uma preparada aí. Prepara para a segunda parte. A segunda parte da aula. Para um pouquinho, só agita um pouquinho os músculos aí. Sei que para alguns já está quase na hora de descanso, dormir. Mas se prepara aí. A segunda parte vai ser bomba. Vamos lá.
Segunda parte aí do nosso bloco de hoje, da nossa aula de hoje, do nosso workshop. O poder da consciência. O poder da consciência, nós falamos do poder da consciência da sua profissão, agora do poder da consciência da sua missão. Agora, específico missão. É uma aula de missiologia no esporte. Agora, se você não teve essa matéria, nunca teve, saiba que ela não tem em qualquer lugar também. Ela não tem em qualquer lugar, não é todo mundo que fala isso. Principalmente missiologia no esporte. A gente fala do Missio Dei, que é a missão de Deus, e a gente vai estar falando sobre isso agora nos próximos 20 minutos. É muita coisa, isso aqui é material de 10, um seminário só para esse tópico aqui, mas a gente vai estar resumindo aqui. Entenda, tenha consciência da responsabilidade da sua missão, porque a sua missão não veio de qualquer lugar. O que é missão? É a tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa. Encargo, incumbência, cumprir uma missão. Conjunto das pessoas que receberam essa tarefa ou encargo. Treinador, você viveu, talvez você cresceu recebendo missão. Missão são pequenas tarefas que você recebe no dia. Então seja como um ex-atleta, como um atleta amador, iniciante. Cara, nós sempre tivemos treinadores que passaram missões pra gente. Seja um exercício, seja um aquecimento, seja um treino, uma técnica. A gente tinha essa missão, isso era muito importante. Hoje, como treinadores, nós precisamos entender o quanto nós gostamos de ver nossos atletas seguindo as nossas instruções, seguindo a nossa missão, não é verdade? Cara, é demais. Imagina você ver de um atleta, você manda jogar por um lado, e ele joga, e naquele momento, quando ele joga por aquele lado direito do ataque, ele consegue fazer o que ele gosta, o que tinha que ser feito. Quando você manda o seu atleta de jiu-jitsu ou sair de um golpe assim, já aplicando para outro, e ele executa aquilo no campeonato, e você fala, caramba, aquilo foi eu que ensinei para ele no treino, e ele, cara, você bate no peito e uau, ele conseguiu, cara, ele fez isso. Poxa, você tem uma alegria, uma satisfação muito grande. Treinador, nós temos um Pai, nós temos um Deus que deu uma missão pra gente. Uma missão que Ele compartilhou com a gente. Imagina quando nós exercemos essa profissão, ou essa missão na nossa profissão. Esse poder, sabe, da nossa missão. Isso é muito sério. Mas por outro lado, imagina a tristeza dele. Quando eu li nas manchetes essa semana, uma filha adolescente esfaqueia a mãe brigando por causa de comida. Recentemente aí a gente viu um adolescente que foi impedido pela família de jogar videogame, pega o revólver do pai, atira contra o pai, mata a mãe e mata o irmão mais novo. O pai sobreviveu. Quando a gente vê crianças e adolescentes que estão totalmente sem direção, sem referência, que estão totalmente perdidos na vida, na questão moral, na sensualidade, na sexualidade, vamos dizer assim, sem referência de pai, sem referência de família. Quando a gente olha para a geração de hoje, talvez você que já passou dos 35, 40, você olha assim, nossa, a geração tá... Eu quero dizer que Deus se entristece também com isso. E Ele tem colocado essas crianças, esses adolescentes, na minha frente, na sua frente, com o poder de influência que você tem como treinador, e Deus está falando, meu filho, vai lá, eu conto com você. Não quero falar sobre crianças e adolescentes, mas tem adultos hoje que estão desesperados. A questão da pandemia destruiu alguma estrutura emocional que muitos tinham. Aqueles que passaram pelo luto, pelo sofrimento, pela falência, pela perda de emprego, sobreviveram pela pandemia, mas estão tendo sequelas emocionais. E Deus coloca essa pessoa para treinar com você. É igual para o Bruno, né? Treino de corrida, 10 de 800, caminha 200. Não é só o treino. Levanta aí, faz um treino, levantamento de peso no seu carga máxima. Não é só isso.
A sua palavra tem poder para influenciar e mexer na vida dessa pessoa. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Palavras de amor, palavras de carinho, palavras de aceitação, palavras de cuidado. Você sabe quantos, talvez as pessoas que você está ensinando, quantas vezes elas escutam no dia, e aí, como você está? Como está a sua vida? Como está seu coração? Quantas pessoas você tem que pergunta para você de verdade, que querem saber como você está e se importam com você? Se nós, já grandes, vamos dizer, maduros, adultos, temos essa dificuldade, imagina essas crianças que estão talvez saindo de um programa para outro esportivo porque os pais não aguentam mais ficar com elas em casa. Não aguentam mais depois de 2 anos enfurnados só no videogame, na televisão, nas séries, e agora elas estão para você treinar, para você dar um jeito, né? Dá um jeito no meu filho, dá um jeito aí. A sua vontade, a nossa vontade é, não, vem cá, vou dar um jeito em você, pai e mãe junto aqui. Não acossem vocês junto aqui. Porque jogam para cima de nós uma grande responsabilidade. Uma grande expectativa, né? Mas Deus tem nos dado essa missão. E isso faz parte do nosso compromisso diante de Deus. Olha essa... deixa eu baixar aqui. Dentro da sua missão, tarefa que deve ser feita por alguém, a mando de outra pessoa, encargo. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Agora, pensando em missão, olha esse vídeo aqui. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Talvez você entenda isso como uma revelação. Mas onde você está, treinador? Você é a manifestação da igreja. Onde você está? Você é a igreja viva, lá no tatame, na quadra, na escola, na praia, no boxe, na academia. Onde você está? Você é a manifestação da igreja viva. Não espere essa missão da igreja, do pastor, do missionário, das pessoas, sabe, do seu contexto religioso. Deus te deu essa missão de ser igreja onde você está, de ser igreja com o seu diploma de bacharel, de licenciatura, com a sua faixa, o seu black belt, com a sua experiência, com os seus títulos, E o pastor não tem o acesso que você tem, o pastor da sua igreja não tem a influência que você tem. Não espere deles falarem para as pessoas as quais Deus colocou diante de você. Porque se Deus colocou essas pessoas diante de você, Ele espera que você seja esse
esse reflexo do amor dele. Isso é muito importante para nós. Isso precisa ser muito importante para você. Você é a manifestação da igreja viva. Já parou para pensar que o seu treino, o seu rola, sabe, é você adorando a Deus? E às vezes a gente acha que a adoração é aquele momento onde você está na igreja, levanta as mãos e canta louvores de exaltação também. Mas a adoração que Deus... Aquela adoração é uma adoração de resultado. Ela é o resultado da nossa vida durante a semana, do seu comprometimento, do seu testemunho, da sua integridade. Se você durante a semana não dá testemunho, não tem compromisso com as coisas, se você, sabe, não é um cristão de verdade, a sua adoração lá no templo, no domingo, no sábado, ela é vazia. Então não é a sua adoração de domingo que sustenta a sua semana, mas é a sua obediência da semana que te motiva a adorar a Deus no domingo. Isso é muito sério. Essa é a minha missão, é a sua missão como treinador daquilo que você está fazendo. Eu não estou jogando peso ou jogando um jugo sobre você, mas eu quero que você entenda que isso... Eu quero que você entenda que isso é uma responsabilidade para nós. Leia comigo esses textos aí, acompanha comigo. Vou tentar passar para você depois toda essa apresentação, não sei se eu consigo, mas eu consigo passar os slides aqui, que são textos que nos levam a entender um pouco dessa missão que começou com Deus. Isso é a definição da palavra Missio Dei. A missão, na década de 50, na década de 30, né, os teólogos alemães começaram a discutir sobre isso, essa questão a missão que começou em Deus. Por isso tem essa expressão Missio Dei. E essa missão que começou em Deus, essa missão que começou em Deus, ela tem eu posso dizer, um reflexo em nós. Uma rebarba em nós, muito importante. Então, em Marcos 16:15, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 10, eu estou enviando vocês como ovelhas. Eu estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos. Estou enviando vocês como ovelhas por meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. João 20, novamente disse Jesus, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha que lindo. Antes, a missão que veio de Jesus, e ele cumpriu a missão, e ele falou assim, agora a missão está com vocês. Lembra daquele, talvez não era da sua época, né? Fugiu agora o nome daquele desenho que o Capitão Planeta falava, né? E o poder é de vocês. Ele juntava os elementos, fazia o que tinha que fazer, e agora o poder é de vocês. É quase isso. Jesus fez os milagres maravilhosos, a morte, a ressurreição. Em Atos, ali, capítulo 1, ele fala, agora o poder está com vocês. Ele escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com eles e os enviasse a pregar. Outros textos dizem o seguinte, anunciem a glória entre as nações, anunciassem os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Está falando de Paulo aqui. Lucas 24, quem em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações. Lucas 10, ele diz, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, portanto, peçam ao Senhor que envie mais trabalhadores para a colheita. E a última sequência aí, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creem? Como crerão os que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou para cuidar os que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Deus compartilhou uma missão comigo e com você. E essa missão que Ele tem colocado no seu coração, essas pessoas que Ele tem colocado em suas mãos, na sua frente, e essa profissão que Ele te deu pela sua experiência e pelo seu
diploma, Deus tem um propósito nisso tudo. E o propósito dele é que você continue a missão dele de levar a salvação, libertação. O reino de Deus se manifesta como, né? Com paz, com justiça e com bondade, com amor. Onde você está, treinador? Manifeste o reino de Deus. Onde você está, treinador? Abrace antes de qualquer coisa. Eu não sei qual é o crachá que você usa, qual é o título que você tem, mas antes de qualquer coisa, entenda, você é um embaixador. Embaixador de Cristo, embaixador do reino, em tudo aquilo que você está fazendo. Beleza? Olha o que o Augusto Nicodemos diz. Cara, eu admiro muito esse mestre, esse teólogo, esse pastor. Evangelismo é a manifestação através das nossas vidas das boas notícias de que Deus ama pecadores e oferece perdão através de Cristo Jesus para eles. Evangelismo é a manifestação de nossas vidas. Sabe como eu aprendi que era evangelismo? É você ir para uma praça, para uma praia, para algum lugar e entregar um panfletinho para alguém e falar Jesus te ama. Até que eu vi que o sarrafo ficou mais alto. Eu vi que o negócio ficou apertado quando eu pude aprender que a minha vida é a maior manifestação de evangelismo. Isso, aí você talvez já tenha escutado aquela frase, né? Que pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não foi isso que o Agostinho quis dizer quando um dos teólogos da história também, né? Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não, nós temos que dizer palavras. Como crerão aqueles que não ouviram? O que as pessoas têm escutado de você, treinador? Vamos lá, vamos embora, deixa de ser mole, vamos, pega, força. Bora. Sabe, essa motivação do esporte. Mas será que existe aqueles momentos de conversas mais profundas onde você declara, sabe, poxa, cara, minha força tem sido Jesus Cristo. Todas as coisas posso naquele que me fortalece, ele tem me ajudado, ele tem me honrado, eu tenho aprendido muita coisa. Nossa, Deus tem me dado uma paz no momento da derrota, Deus tem me dado humildade no momento da vitória. Será que as pessoas, os seus alunos que estão à sua volta, têm escutado sair essas palavras de confissão de você, treinador? É um peso muito grande, sabe? E é um peso, mas também um privilégio que nós temos de proclamar. Ah, Anderson, mas ninguém vai se converter lá no meu bairro, na minha academia, lá na quadra, no tatame. Se você não conhece aquela galera barra pesada no projeto da favela, repito a frase. Deus não está preocupado com resultados, mas sim com a obediência. Então seja obediente ao chamado de Deus. E tem essa frase aí que eu tirei de alguma das lições do curso, que diz, do curso Treinador 3D, o impacto externo será consequência do seu impacto interno. O que essa frase nos ensina? Que antes de você gerar qualquer impacto na vida de alguém, isso precisa gerar um impacto dentro de você. Se você quer ensinar uma coisa, mas você não está disposto a viver, você vai simplesmente está multiplicando ignorância, como diz a frase. Ensinar algo e não viver, você está simplesmente multiplicando ignorância. Aquilo que você está querendo ensinar com a sua vida, entenda que você é o primeiro que precisa estar vivendo e sentindo o impacto dentro de você. Lembra daquela frase do curso, né, Treinador 3D? Tem alunos aqui que fizeram o curso com a gente no ano passado. A frase, você não pode ser um guia turístico numa terra onde você nunca foi. Na lição 2 a gente fala sobre isso. Você não pode ser um guia turístico numa terra que você nunca foi. Falando sobre impacto interno, eu quero deixar uma reflexão para você. Você já parou para pensar que tiveram treinadores que marcaram a sua vida? Se você parar para pensar aí, qual o treinador que marcou a minha vida? Qual foi o treinador que marcou a sua vida? E você pergunta, por quê? Por que esse treinador marcou a sua vida? Eu tive um treinador que
marcou a minha vida. Eu não sei quem aqui já passou por momentos assim, ou já vivenciou, ajudou pessoas assim, mas o abuso sexual é um negócio muito profundo e eu não sabia explicar porque você vê alguém que você considera tocando o seu corpo e você simplesmente travado, paralisado, sem poder fazer nada. E você não quer chamar a atenção daquela pessoa, você não fala pra ninguém, você engole aquilo e simplesmente se entala com aquilo. E aquilo gera um mal terrível para você. Eu tive um treinador que gerou um impacto na minha vida muito, mas muito negativo. Feridas emocionais que precisou no futuro serem tratadas, precisaram no futuro ser tratadas. Mas Deus colocou também treinadores que foram instrumentos de cura na minha vida. Instrumentos de libertação dos vícios, daquela ausência do pai que eu tinha, dessas feridas emocionais que eu tinha. Deus usou treinadores. E hoje eu falo que eu sou de experiência, de causa, que eu tive treinadores que quase destruíram a minha vida, mas eu tive treinadores que foram usados para transformar a minha vida. E a pergunta que eu faço para mim e compartilho com você é: que tipo de treinador você quer ser? Esse que simplesmente está gerando um impacto negativo, simplesmente está motivando a competição, a rivalidade, a ganância, ou se você quer gerar um impacto e através da sua vida você ensinar no esporte lições para a vida. Isso não tem preço, sabe? É você chegar daqui 10, 20 anos, você olhar para trás e assim como você falou, foi o treinador lá atrás que me influenciou. E essa criança, esse atleta, esse adolescente que está com você agora, ele olhar para trás, ele falar o seu nome. Ele falar Carlos, Néia, Romário, Paulo, Pedro, Márcio. Cara, ele mexeu, ele transformou minha vida. Se hoje eu tenho um casamento feliz, se hoje eu tenho a minha personalidade, a minha identidade em Deus, esse treinador me influenciou. O que vai valer mais? Isso ou uma medalha num campeonato que o ano que vem nem vai lembrar mais? Um troféu, uma corrida que eu participei. Isso não tem preço, porque você está... Tem uma frase que diz que o legado é uma semente no presente que se colhe no futuro. E talvez até para a eternidade. E Deus te chama para isso. Deus te chama para isso. Então, deixa Deus gerar esse impacto dentro de você, porque sem esse impacto, você não vai querer proclamar e nem discipular. Sem esse impacto dentro de você primeiro, o seu discipulado vai ser vazio. A sua proclamação vai ser religiosa, vai ser legalista. Se o evangelho não gerar um impacto dentro de você, tudo que você quer fazer para Deus, isso vai ser vazio. Vai ser simplesmente religião. Vamos lá. Falando sobre experiência, eu tenho um verso que mexe comigo. Atos 20, 24, na tradução que eu tenho memorizado. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus. Na minha Bíblia eu tinha um parênteses escrito a caneta: a todas as nações. Já se foram 2001, foi quando Deus me deu essa palavra aí, 2001, 2011, 22 anos aí. 22 anos que eu tenho memorizado esse versículo e isso é uma afirmação no meu coração. Eu não tenho nada na minha vida mais preciosa. Não é a minha carreira, o clube que eu jogo, a quantidade de alunos, a minha hora de personal, a minha conta bancária, a minha fama como treinador, como professor. Não é nada disso. Deus, nada disso é tão precioso, além ou acima da carreira e do ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu não sei quantos empregos você já passou, quantos títulos você já deixou de um lado e trocou por outro. Legal.
Você pode passar de um clube para outro, você pode passar de um lugar para outro, você pode trocar de atletas, você pode trocar de academia, trocar de boxe, trocar de esporte. Você pode. Troca de faixa, troca de nível, troca de categoria. Mas não troque o ministério e a carreira que você recebeu de Jesus, cara, para dar esse testemunho, ele confiou a você. Isso não se troca. E qual é a sua experiência? E eu quero. Vocês têm as frases aqui, as perguntas. Já começa com essa pergunta aqui. Você já teve alguma experiência que confirma o seu chamado? Eu tenho várias. Seja momentos eu e Deus, momentos eu recebendo ministração e momentos onde eu ministrando na vida de pessoas e as pessoas confirmam. E se Deus confirmar, eu acho até legal, se Deus confirmar alguma coisa no seu coração durante essas 3 aulas aqui, poxa, eu vou ficar muito feliz em você me mandar uma mensagem e dizer, compartilhar, porque isso fortalece o meu chamado. E isso gera experiência. Talvez a sua experiência vai ser nessa aula de hoje, amanhã e quinta-feira. Você já teve alguma experiência? Se ainda não, eu quero dizer que Deus está tinindo, assim, esperando o momento certo para te dar essa experiência. E para você que já teve, lembre-se que a sua experiência do passado te prepara para uma missão no presente. Seja qual for a experiência que Deus permitiu você tivesse no passado, é para que você possa viver a sua missão no presente. Você tem um versículo gravado em seu coração que confirma, que carimba esse testemunho na sua vida? Terceiro, você tem a consciência do seu chamado e que irá prestar contas dele, do seu chamado a Deus? Pensa nisso. Reflita nisso aí. Alguém quer compartilhar a segunda pergunta aí? Vou abrir agora, rapidinho, hein? Você tem um verso gravado em seu coração que confirma o chamado de Deus na sua vida? Alguém tem aí, quer falar agora, Anderson, esse versículo? Vamos embora, abre aí seu microfone e sua tela aí. Quem tem aí? Você tem um versículo no seu coração que confirma a sua intimidade, o seu chamado com Deus. Você tem um versículo aí? Fala aí agora aí. Pode abrir, manda ver. Boa noite, galera. Tudo jóia? Fala, André. Sou de Belém do Pará. Sou de Belém do Pará, ok? Sou treinador de esporte aqui. Eu trabalho social, né? Tenho um projeto social aqui. E o que eu tenho no meu coração, Anderson, é o que o Senhor diz ali em João 15,16. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Amém. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Você tem um verso aí, algo que mexe com você, no seu coração? Se você estiver vendo a gravação depois, você pode escrever também no comentário. Mais alguém? Não? Talvez alguém está procurando aí, vai falar. Opa, boa noite, pastor. Boa noite. Fala, Gabriel. Então, Efésios 2:10 fala: nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, que Ele já criou para a gente estar fazendo isso, né? Então, é bem que o irmão falou ali, né? Que Ele nos escolheu, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Já nos chamou para isso, para a gente estar amando, abençoando, através do que a gente tem de conhecimento, do que a gente vivenciou no esporte, no dia a dia, né? A gente poder transmitir essa graça que a gente recebeu. Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz também, né? Também me chama muita atenção para o reino do Filho Amado, né? Então a gente agora é embaixador desse reino do Filho Amado, né? Valeu, Gabriel. Show de bola. Boa noite. Oi, Noeli, pode falar. Eu gosto muito do versículo, uso muito o versículo 37, né? Que fala em confiança, em deleitar, entregar, descansar e esperar no Senhor, né? É uma entrega muito relacionada a essa palavra, porque essa confiança em Cristo é a entrega pessoal da nossa vida, né? Nosso caminho para Ele, e ele tem e quem tem essa capacidade de entrega
entregar a vida a Deus e confiar nele, ele reserva uma vida realizada, né? Isso que vem no meu coração. Salmos 37, 5 e 6, né? 4 e 5. 4 e 5, Salmos 37, 4 e 5. Aí, obrigado. Vamos fechar nossa aula aqui, 10 minutinhos, encerrando. Vamos lá, bombar agora, terminar no alto aqui agora. Poder da consciência. Então, o poder da consciência da sua profissão. Você entende que a sua profissão é a sua missão. Segundo, o poder da consciência da sua missão. A missão que Deus compartilhou com você. Agora, como, Anderson, que a gente vive a missão na nossa profissão com uma vida intencional? Não tem como. É você levantar amanhã os alunos, o seu treino, preparar tudo, colocar sua mochila de treino, hoje já preparar o seu dia para amanhã. Cara, isso tem que ser intencional, você tem que ter um propósito, não é simplesmente levantar, trabalhar para poder juntar dinheiro e pagar as contas, não é simplesmente vender a sua hora-aula, não é simplesmente uma série A e B, bíceps e tríceps, costas e peito, não é somente isso, não é simplesmente toca a bola, recebe, para a bola, toca a bola, passa a bola, é mais que isso. Tem um propósito, você tem uma intenção que vai além, você consegue, sabe, ter a sensibilidade de Deus para ver e ajudar a vida das pessoas. Uma vida com propósito, ela é resultado do descobrimento da sua identidade, que por sua vez trará missão para a sua profissão. Essa vida intencional não é para qualquer um. Sinta-se honrado, sinta-se privilegiado. É para a nova criatura, é para aquele que creu que agora é filho de Deus, para aquele que foi resgatado, sabe, das trevas para a luz, é aquele que não enxerga simplesmente a ganância do dinheiro, da fama, do reconhecimento. Não é aquele que está usando o evangelho, igual eu tenho visto pessoas do esporte aí falando, o evangelho não é para melhorar a vida de ninguém. O evangelho mata a gente, para que a gente possa nascer de novo. Tem atletas, pessoas do esporte simplesmente querendo alguns textos, algumas frases, a fé, e isso, aquilo do outro do evangelho. Eu quero ser uma pessoa melhor. Gente, o evangelho não veio para melhorar a vida de ninguém. Jesus não morreu na cruz para melhorar a vida de ninguém. Jesus morreu na cruz para salvar. Então, cuidado. Eu falei isso na quinta-feira. Cuidado. Outra frase do pastor André Fernandes diz assim: cuidado ao flexibilizar a mensagem ao ponto de você perder o valor da mensagem. Ou não flexibilize demais a mensagem, você está querendo florear, você está querendo massagear a mensagem, você está querendo que a mensagem não seja tão, sabe, agressiva, vamos dizer assim, e você está acabando tirando o valor da mensagem. A mensagem é: o ser humano é pecador, o pecado separa a pessoa de Deus, Jesus Cristo veio morrer na cruz para que essa separação pudesse ser, vamos dizer assim, contornada, e através da nossa confissão, perdão, a gente pudesse se relacionar com Deus novamente. Quem morre sem Deus tem uma condenação eterna. Cuidado para não flexibilizar a mensagem demais, querer que todo mundo viva uma vida boa, se no fundo Deus está te dando, eu não estou falando que você tem que falar para os seus alunos, os atletas, vai todo mundo para o inferno. Que eu, por experiência, falei isso com a minha mãe, ela sentou o cabo de vassoura na minha cabeça. E Deus trabalhou muito comigo. Minha mãe faleceu em 2011, ela faleceu assim, em paz, a palavra de Deus no meu coração, que ela foi preparar a morada, mas não foi pelo meu testemunho, foi pela misericórdia de Deus. Porque eu coloquei minha mãe no inferno, eu não tive palavras de amor. Tenha palavras de amor, palavras de carinho, palavras de empatia, palavras de misericórdia. Mas cuidado para não flexibilizar demais a mensagem e tirar o valor da sua mensagem. O homem que não está pronto, olha essa mensagem do Martin Luther King: o homem que não está pronto para morrer por algo ainda não descobriu pelo que viver. O homem que não está pronto para morrer por algo ainda não descobriu pelo que viver. Nós temos uma missão, e para essa missão, será que nós estamos dispostos a morrer por ela? Talvez morrer seria demais.
Mas será que para poder viver a sua missão você está disposto a negar um emprego em um local, em um clube, em uma determinada academia, por causa de outra coisa? Ou de uma proposta que vai fazer você negar ao Deus que você serve? Cuidado com isso. Esteja disposto a abrir mão de algo para ter uma vida intencional. Esteja disposto a abrir mão da sua vida. É uma cruz que nós carregamos todos os dias. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa missão. E dentro da nossa missão, nós influenciamos as pessoas. Eu quero concluir com isso. O treinador, você é o maior influenciador, transformador de vidas, porque você cria hábitos na vida das pessoas. Uma pesquisa de uma universidade na Inglaterra diz que existem três grupos de pessoas que os hábitos são copiados. Os hábitos são copiados daqueles que são mais próximos, da maioria, e o mais poderoso. As pessoas copiam hábitos daqueles que estão mais próximos. As pessoas copiam hábitos da maioria, as pessoas copiam hábitos dos mais poderosos, os influencers agora desse tempo. Eu quero dizer que você tem a capacidade de criar uma cultura no seu clube, no seu time, na sua academia, onde todos vão ter hábitos saudáveis, físicos, emocionais e espirituais. Eu quero dizer que você pode sim criar um ambiente onde você pode ser um gerador de transformação. Você pode sim. Isso eu não estou falando simplesmente ou somente na parte espiritual. Tem sim a parte física. Seja motivar seus alunos a menos televisão, menos celular e mais conversa, sentar à mesa em família, hábitos de família, né? Menos celular e mais interação social, a beber mais água, a uma boa alimentação, práticas de uma vida saudável. Você tem esse poder de influenciar as pessoas, assim como o seu poder de influenciar também a vida espiritual. Não separe as coisas. O simples fato de você ser um treinador, você está sendo copiado. O simples fato de você estar sendo um treinador, você está sendo copiado. E eu quero terminar com esse texto aqui, não com o texto todo aqui, mas o versículo número 3, para que muitos conhecem aqui João Batista como, tem 2 minutos aqui, João Batista como o primo de Jesus. Ele sabia do propósito dele e da missão dele. Desde o início ele foi separado para aquela missão dele. Mas quando a corda apertou, quando ele foi preso, ele perguntou para os amigos dele, para os discípulos dele, João Batista mandou os discípulos perguntarem para Jesus: é ele mesmo? É tu mesmo aquele que, versículo 3, aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E a mensagem que eu ouvi refletindo sobre isso, que mesmo que você tenha convicção do seu chamado, do seu propósito, como João Batista tinha, mas as pessoas que você dá ouvidos, as pessoas que estão rodeando a sua vida hoje, as pessoas que você segue no YouTube, no Instagram, as pessoas que você lê são as pessoas que vão influenciar você. E essas pessoas têm o poder de corromper o seu propósito e a sua missão. João Batista tinha um propósito desde o ventre da mãe, mas por má influência, ele duvidou de que Jesus era Jesus. E eu quero deixar essa frase com vocês. O sucesso da sua missão será determinado pelas pessoas às quais tem acesso ao seu coração. O sucesso da sua missão será determinado pelas pessoas às quais tem acesso ao seu coração. Então talvez você tenha chegado nessa aula aqui hoje pensando que você vai aprender sobre missões, proclamação, o Evangelho. E nessa aula de hoje, Deus ministra ao seu coração e fala para você ter a consciência de que a sua profissão, Deus te deu um diploma, Deus te deu experiências para que você possa viver um propósito. Nessa aula de hoje você aprendeu que a sua missão foi compartilhada por Deus.
Deus começou a missão enviando Jesus. E Jesus enviou a mim e a você. Para o tatame, para a quadra, para o boxe, para o campo de futebol, para a escola, a aula de educação física. Deus está te enviando. E nessa aula você aprendeu que viver uma vida de forma intencional é você entender que a maior proclamação e discipulado que você pode fazer, ela é consequência da sua vida. Ela é consequência das suas atitudes e da sua palavra. E por último, quem são as pessoas que estão tendo acesso ao seu coração? Quem são as pessoas que você está permitindo te influenciar? Quem são as pessoas que você está deixando te levar? Então, talvez você está pensando demais no dinheiro, na fama, talvez até se a sua fé está fraca, pare e pense se não são as pessoas que você está permitindo ter acesso ao teu coração. Então, que Deus nos abençoe, que a gente tenha o discernimento, a força e principalmente a unção do Espírito Santo para viver a missão que Deus nos deu na nossa profissão. Bom, você, treinador. Então, a gente encerra essa primeira aula aqui de hoje, nosso primeiro foco aqui, focado no poder da consciência. Aí eu já quero deixar uma deixa para amanhã. Amanhã é só sobre treinamento. Hoje eu contei o meu testemunho até os 20 anos ali. Vou contar a partir de amanhã dos 20 aos 40. Todas as experiências de missões, estratégias, recursos que eu já tive a oportunidade de utilizar em mais de sei lá quantos países aí. Então amanhã vai ser estratégia, metodologia, ferramenta, material. Amanhã eu vou dar material para vocês, dar ideias de como gerar essa proclamação e o discipulado. Beleza? Eu encerro a gravação aqui, mas a gente vai ficar numa resenha. Se você tem essa liberdade, quer conversar, compartilhar alguma coisa rapidinha que você aprendeu, fazer alguma pergunta, é esse tempo aqui. Deus abençoe.